alunos, tudo bem com vocês? Aqui o professor Jefferson com mais uma aula de exercício do nosso curso de Física 1. E aí, seguindo nosso trajeto, hoje vamos fazer exercício do capítulo 9, né? Centro de massa e momento linear. Tudo bem? Então são várias sessões, né? Esse é um capítulo que tem muitas sessões e eu escolhi alguns problemas para resolver com vocês aqui. Então o problema que eu escolhi inicialmente é o número 10. Olha só como é que é o enunciado do número 10, né? Dois patinadores, um de 65 kg e outro de 40 kg, estão em uma pista de gelo e seguram as extremidades de uma vara de 10 metros de comprimento e massa desprezível. Os patinadores se puxam ao longo da vara até se encontrarem. Que distância percorre o patinador de 40 kg? Então a gente já vai começando a imaginar a situação, né? Dois patinadores, eles estão numa pista, né, de gelo, e aí eles começam a se puxar, né, com uma vara ou uma corda, o que vocês queiram que seja, não tem importância. O importante é que a vara ela tem massa desprezível, né? Então tem um patinador de 65, outro de 40, e a distância entre eles é 10 kg. E eles vão se puxar e vão se encontrar. E é essa situação que a gente tem. Então eles estão aqui, ó, inicialmente, né, os dois patinadores estão aqui. Um está à distância de 40 o de 40 kg, eu posicionei ele aqui na posição 0, e o de 65 kg, a gente posicionou ele aqui na distância 10 metros. Então eles estão distantes um do outro 10 metros. E aqui eu coloquei, para vocês observarem aqui, o centro de massa desse sistema. Então, o que ele está querendo aqui, né? Que distância o patinador de 40 kg vai percorrer quando eles começam a puxar. Então, esse camarada aqui está aqui, eles vão puxar aqui uma vara, né? Um vai puxar em direção ao outro, tudo bem? E eles vão se encontrar. Como a gente não tem força externa atuando, o que vai acontecer? Esse danadinho aqui, que é o centro de massa, ele permanece inalterado, a posição dele não muda ao longo desse procedimento, né, dos dois patinadores puxarem a vara e se encontrarem. Ou seja, se a gente calcular o centro de massa antes e depois, a posição dele não muda. Então a gente vai usar isso a nosso favor para tentar saber essa distância que esse danadinho aqui vai percorrer. Então, partindo desse princípio que o centro de massa não vai mudar, o que vai acontecer? O indivíduo aqui de 65 kg vai para cá e o de 40 kg também vai para cá. Eles vão se encontrar. Como o centro de massa não muda antes e depois, o que vai acontecer é que eles vão se encontrar no centro de massa, como eu desenhei aqui agora. Tá bom? Então, eles estavam inicialmente aqui nessa posição, vão se encontrar no centro de massa. Então, qual que é a distância que o indivíduo de 40 kg vai percorrer? Ele vai percorrer exatamente, ó, a distância que era do centro de massa. Então, a gente tem que calcular o quê? A distância do centro de massa. Se nós calcularmos a distância do centro de massa, então a gente vai ter que ter calculado exatamente a distância que o indivíduo de 40 kg percorreu. Correto? Entenderam a ideia então? Então a gente vai proceder dessa forma. Então como é que a gente calcula a posição do centro de massa? Essa é a expressão que a gente sempre utiliza, né? Então o centro de massa de qualquer sistema vai ser sempre assim, né? A massa do indivíduo 1 vezes a posição dele, mais a massa do indivíduo 2, a posição dele dividido pelo somatório das massas. No caso aí, 2 indivíduos, 2 massas. Tudo bem? E aí, como a gente posicionou o indivíduo 1 na origem, né, de maneira intencional, essas contas acabam facilitando para a gente. Nesses problemas todos envolvendo o cálculo de centro de massa e essas distâncias onde as pessoas, né, envolvidas são calculadas, é sempre estratégico, né, posicionar ou o centro de massa na origem ou uma das pessoas na origem para que ela seja nula, se caso seja uma incógnita, né? Se for incógnita, é sempre interessante posicionar na origem.
Então, olha só, o centro de massa a gente calcula assim, tudo bem? Eu vou falar que é linha por enquanto, por quê? Porque a posição é lá antes deles se encontrarem, né? Antes deles começarem a puxar e se encontrar. Então, na posição linha vai ser o quê? 0 para o indivíduo 1. Tudo bem? Vamos mudar essa cor aqui, vou colocar uma cor mais destacada. Então, para o indivíduo 1, ela é 0, né? Porque está na origem. E para o indivíduo 2, percebam aí, ó, que é exatamente o 10 metros. Tá bom? Isso aqui é o que? Antes, né? Antes da gente deles se encontrar. Então fica. E depois, como é que vai ser depois? Então a gente tem a situação antes, tá bom? Tem a situação aqui antes, tudo isso aqui é antes. Eu vou igualar com tudo depois. Depois como é que vai ser então? M1x duas linhas mais M2x duas linhas 2, né? Então vai ser M2x duas linhas 2. Sobre M1 mais M2. Isso aqui é o que? Depois. Depois o que acontece? Depois, ambos, né? O indivíduo de 45 kg e o indivíduo de 65 estão no centro de massa. Eles se puxam, né, e vão parar, obviamente, no centro de massa não tem outro lugar para eles pararem, né? Tá bom? Isso aí é a situação depois. Antes e depois. Então o que a gente pode fazer? Simplesmente equacionar isso tudo, né? Desse lado esquerdo aqui antes, né? A gente tem só o 10 aqui, x' 2, vezes a massa, que é 65, dividido pela soma das massas, que é 105, 40 mais 65. E você vai dar igual a 40 vezes xm, mais 65 vezes xm também, dividido por 105. O 105 a gente pode cancelar, né? É igual o termo no denominador. E ficamos com a incógnita aqui, ó, xm, que a gente pode fatorar. Colocamos em evidência o xm aqui. Xm que multiplica 40 mais 65. Isso aí tem que dar os 10 vezes 65. Tá bom? E aí vamos ficar então xm igual, a gente passa o 105 aqui, né? Dividindo essa igualdade. Então vai ficar 10 vezes 65 dividido por 105. E ficamos então finalmente com o cálculo do xm, que é 6,2 metros. E é também, né, a posição que o patinador de 40 kg vai ter deslocado. Ele estava na origem, deslocou exatamente o xm, que é a posição final dele, que é o tanto que ele tem que deslocar. Agora, minha gente, o problema 49 da seção de colisões inelásticas em uma dimensão. Esse problema é muito interessante porque ele tem 3 etapas para a gente analisar a sua dinâmica, né? Vamos ler o problema e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Vamos lá, uma bala, né, de 10 gramas de massa se choca com um pêndulo balístico. Então não é uma bala de chupar, né? É um projétil, né? Sai de uma arma e se choca com pêndulo balístico. O pêndulo balístico é usado para detectar, para a gente medir, né, a velocidade de projéteis, né, oriundos aí de uma arma, por exemplo, né. Um pêndulo balístico com 2 kg de massa. O centro de massa do pêndulo sobe uma distância vertical de 12 centímetros. Supondo que a bala, né, o projétil, fica alojada no pêndulo, calcule a velocidade inicial da bala. Então vamos ver como é que funciona isso aí, né? Então vamos desenhar aqui a situação. Primeiro a gente tem uma bala, né? O nosso projétil está aqui, bonitinho, ele está viajando com velocidade V0. Essa é a etapa 1. Então a etapa 1 a gente tem esse danadinho aqui, ele vai se chocar aqui com o nosso pêndulo balístico, né? Nosso projétil aí tem 10 gramas, como está no enunciado, e o nosso pêndulo balístico tem 2 kg. Então, aqui a gente desenhou também um suporte aqui que segura o pêndulo balístico. Então, essas cordinhas aqui, ó, elas vão segurar o pêndulo. O pêndulo é simplesmente algo rígido, né? Uma madeira, alguma coisa, um tronco, né, ali, quadrado.
onde o nosso projeto se choca e fica alojado. Então essa é uma colisão completamente inelástica, né? Então esse danadinho ele se choca aqui e fica alojado e o pêndulo vai se movimentar fazendo um movimento de gangorra aqui, né? Ele está nessa posição aqui, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Depois que o nosso projeto se choca. A outra situação, essa é a primeira etapa, etapa 1. A etapa 2 é quando o nosso projétil está alojado aqui, ó. Aí eu desenhei ele no centro de massa, mas não porque ele vai realmente parar lá, só para facilitar a nossa análise. Então ele bate ali, fica alojado e começa, ó, eu desenhei esse início da velocidade do sistema, né? Do sistema projétil e o nosso pêndulo balístico. Então ele se choca e começa esse movimento, né? Começa a se movimentar e começa a ter velocidade, né? Naquele instante em que o projétil se choca e ele ganha velocidade. Aí esse sistema aqui agora, a gente pode usar conservação de energia. Aqui antes, nessa etapa 1, não dá para usar conservação de energia, porque o processo é uma colisão inelástica. A gente pode simplesmente usar a conservação do momento, né, na etapa 1. Momento antes e momento depois da etapa 1, né? Momento antes e depois. Mas não a conservação da energia. Agora, da etapa 2 para essa etapa, onde agora eu desenhei aqui, o nosso pêndulo sobe um pouco, né? Desloca o centro de massa dele uma distância H, que é exatamente ali, ó, 12 centímetros. Aí sim, né? Da etapa 2 para a etapa 3, aqui a gente tem, né, nessa etapa aqui, a gente tem a conservação da energia. Energia no ponto 2 igual a energia no ponto 3. Aí tudo bem, mas na 1 para 2 não tem conservação de energia, só conservação da quantidade de movimento. Entenderam então a ideia? A ideia é muito interessante, né, desse problema, e a gente vai proceder então com essa solução. Aqui desenhamos então essa distância H que o nosso projétil que o sistema todo, né, vai deslocar. Então a velocidade V0 é a nossa incógnita, né? Lembrando que da etapa 1 para a etapa 2 e 3, né, essa é a nossa dinâmica. Por isso que eu falei para vocês que são várias etapas. Então tem a etapa 1, que é essa etapa onde o nosso projétil tem velocidade V0. A etapa 2 ele se alojou e começou o movimento. E a etapa 3, o sistema como um todo, né, ele levou a sua altura, né, e aí a energia que tinha daqui antes foi toda para a energia potencial gravitacional. Da 1 para 2, como é que a gente faz da 1 para 2? Da 1 para 2 a gente tem conservação do momento, né? Só a conservação do momento, não tem conservação de energia porque a colisão é inelástica. Da 2 para 3 a gente já tem a conservação da energia mecânica. Energia mecânica do ponto 2 para o ponto 3. Vamos olhar então 2 para 3. Como é que fica do 2 para o 3? 2 para o 3? Por que eu vou olhar 2 para o 3? Né? Boa pergunta. Porque a gente precisa calcular primeiro a velocidade do sistema projétil alojado no pêndulo, né? Para depois a gente calcular a velocidade V0. Não dá para calcular a velocidade V0 de uma etapa só, pegando a 1 e a 2. Tudo bem? Por isso que a gente vai analisar a etapa 2 para 3 primeiro. Na etapa 2 para 3, então a gente tem lá E2 igual a E3. Qual que é E2? E2 é meio de M, V, M mais Emão, né? V quadrado. Olha só. O que a gente tem aqui, né? Na etapa 2, todo o sistema começa o movimento. Já tem a velocidade ali do sistema Vzão. Tá bom? E nosso projeto já está alojado. E aí ele dá 2, então a gente tem energia cinética. E essa energia cinética é convertida aqui na etapa 3 em energia potencial, tá bom? E aí, na etapa 3, então, M mais Emão, GH. E a gente quer saber exatamente essa velocidade aqui, para depois ir para a etapa 1 e 2 e encontrar a velocidade Vzinho, que é a incógnita do nosso problema. Então, a gente pode cancelar as massas e vamos ficar com V igual a raiz de 2GHzinho. Simplesmente, né?
Então, 2GH resolvendo aqui, né, para o nosso AV grande ao quadrado, encontramos então raiz de 2GH. A gente simplesmente pega o 2, passa multiplicando, as massas já cancelaram, né? Depois tira a raiz aqui do Vzão ao quadrado. E agora a gente pode finalmente, né, ir para a etapa 1 e 2, analisar a transição 1 e 2 e ver como é que fica a conservação do momento e calcular o V0, né? Então a quantidade de movimento é conservada, P1 igual a P2, tudo bem? Como é que fica isso então? O nosso projétil ele tem velocidade, tá bom? Então é mv0, e o balístico não tem, né? Emão vezes 0. Isso vai ser o momento depois, que é min mais emão, os dois juntos, tudo bem? Vezes a velocidade grande, Vzão. Emin V0 vai ser, então, Emin mais Emão, vezes aquela velocidade que nós calculamos. Qual que é? Raiz de 2GH. Certo? E ficamos, então, com V0 igual, né? Emin mais Emão, dividido por Eminho, raiz de 2GH. O V0, então, vai ficar, a gente coloca os valores numéricos, né? O Emin é 2... o emão, perdão, 2 kg, mais o emin 0,01 kg, vezes raiz de 2 vezes 9,8, o H é 12 centímetros, 0,12. Aqui ficou 0,12, né? Que é 12 centímetros, tá bom? O emão é 2 kg, o emin é 10 gramas, que é 0,01 kg. Então, a gente calcula, fazendo essas continhas todas, né? A gente vai chegar então que o V0 será de 308 metros, né, por segundo, a velocidade do nosso projétil, a velocidade da bala, como está no texto, né? Tudo bem, gente? Então são esses dois probleminhas aí do nosso capítulo 9.